Neste vídeo vamos fazer uma revisão sobre as principais regras de derivação usando derivadas elementares. Então aqui a nossa notação para a derivada vai ser f' de x ou então derivada de f com respeito a x em x, tá? Essas duas notações aqui são equivalentes. Então o que é que a gente conhece de regra de derivação? Nós conhecemos que a derivada de uma constante vezes a constante sai para fora e você deriva apenas a função em x. A gente sabe que a derivada é linear, né, no sentido de que a derivada da soma é a soma das derivadas. A gente tem a regra do produto, que é um pouco contraintuitiva, né? No caso, a derivada da multiplicação de f de x por g de x é a derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, aqui onde tem derivada nessa regra do produto, é aqui na primeira função, em seguida a segunda função você apenas repete, sinal de mais, repete a primeira função e deriva a segunda, tá? Temos a regra do quociente, que diz que a derivada da divisão de duas funções é a derivada da primeira função multiplicando a segunda, sinal de menos, a primeira função vezes a derivada da segunda e depois divide pela segunda função ao quadrado, tá? E não mais importante, a gente tem a regra da cadeia, que é quando você quer derivar uma função composta, tá? Aqui diz que f de g de x, quando você faz a derivada, isso é mesmo que derivar apenas a função f, em seguida aplicar em g de x e depois multiplica pela derivada da g, tá? Uma notação que eu acho até mais sugestiva para lembrar da regra da cadeia é a seguinte: quando você tem uma função composta, f de g de x, o modo que você usa a regra da cadeia é essencialmente fazendo uma substituição. Essencialmente você vai chamar u dessa função g de x. Então, essa regra da cadeia aqui, por meio da escrita usando esse diferencial aqui, df de x, ela fica assim. Essa parte de g' de x corresponde a du dx. Corresponde justamente a g' de x. E aí, f' de g de x corresponde a você ter o seguinte: você, em vez de ter f de g de x, você tem, agora com essa substituição, uma f de u. Então, f' de g de x corresponde à derivada de f com respeito a u, tá? Mas isso aplicado em u. Só que u é justamente g de x. Então, isso é justamente df du em g de x, tá? Então, a regra da cadeia ela pode ser reescrita dessa forma: a derivada de f de g aplicada em x, isso é a mesma coisa que df du aplicada em g de x vezes du dx, tá? Porque todos esses elementos aqui, df du, ele simboliza f' de g de x. E aí du dx simboliza g' de x, tá? E ainda sendo um pouco, vamos dizer assim, não forçando demais aqui a notação, deixando de forma mais simples, você pode simplesmente dizer que a derivada da função composta é simplesmente a derivada de f com respeito a u vezes du dx, tá? Então, essa notação é mais sugestiva porque parece, né, apesar de não poder fazer essa operação, parece que você cancela nesses diferenciais, aí volta para df dx, né? É claro que, ao final, quando você faz essa operação, aqui em df você tem que entender que você está substituindo no final em g de x, né? Porque aqui é uma função em u. E aqui du dx vai ser o resultado de uma função também em x, tá? A gente vai já deixar isso aqui mais claro no exemplo, tá?
Mas antes disso, vamos ver as derivadas elementares. A derivada que eu acho mais básica de todas é quando você deriva, que eu até deixei para escrever, tá? Quando você deriva a função x elevado a n. Quando você deriva uma potência de x, né? Essa derivada é nx elevado a n menos 1, tá? Isso é bem útil porque serve para você derivar qualquer potência, né? Por exemplo, x elevado a 10, x elevado a 20, x elevado a números negativos também, tá? E também raízes, né? Porque, por exemplo, raiz nésima de x elevado a m dá para você representar desse jeito, x elevado a m sobre n. E aí, se você quer derivar uma raiz desse tipo, é só usar essa regra aqui, tá? Então, essa aqui é muito útil, a derivada de uma potência. Aí, outras regras básicas são as seguintes. Derivada da função exponencial de x é ela mesma, tá? Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. E a derivada de uma função exponencial qualquer é a elevado a x ln de a, tá? Aqui, quando é o número de Euler, né? Esse ln aqui ele vira 1. Portanto, por isso que a derivada aqui de exponencial de x é ela mesma, tá? Também temos as derivadas das funções trigonométricas. Derivada do seno é o cosseno, derivada do cosseno, menos seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da secante é secante vezes tangente. Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente, tá? Agora vamos para os exemplos, né? Aqui nos exemplos vamos usar as regras de derivação e usar essas derivadas elementares, tá? Então, exemplo 1. Vamos calcular a derivada, tá? Calcule f' de x. Então, item A, nosso f de x aqui vai ser x sobre raiz de x mais 1, tá? Então, quando você se depara com um problema desse, primeiro você tem que observar qual é a natureza da função, qual é a característica, né? A gente observa aqui que isso é a divisão de duas funções, né? Veja que aqui no numerador nós temos x, vamos chamar isso aqui da função, por exemplo, f1, e aqui no denominador temos raiz de x mais 1, que é a função f2, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é usar a regra do quociente. Eu vou abreviar aqui por RQ. Então, você tem que fazer o quê? Vamos olhar. Você, tá bem aqui, ó, regra do quociente. Deriva a primeira função, multiplica pela segunda. Coloca um sinal de menos, repete a primeira função e deriva a segunda. E depois coloca a segunda função ao quadrado no denominador. Então, vamos lá. Deriva a primeira função, então vou só escrever e depois a gente faz as derivadas. Ó, primeira função, coloca o linha para dizer que vai derivar. Vezes, aí aqui coloca a segunda função, raiz de x mais 1. Então, sinal de menos da fórmula, primeira função, vezes, aí a derivada da segunda. Então, vou colocar aqui, ó, raiz de x mais 1, colocar a linha para dizer que nós vamos derivar, e aqui coloca a segunda função, que é raiz de x mais 1, ao quadrado, tá? Então, primeiro passo, usa a regra do quociente e deixa aqui em evidência, né, com esse linha, as funções que você vai derivar. Então, veja só, derivada da função x, você usa justamente essa derivada aqui mais básica, né? X elevado a n. Se você tem apenas x ali, é porque esse n é 1, né? Então, seria 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Né? Então, seria 1 vezes x elevado a 0, só que x elevado a 0 é 1. Portanto, a gente tem que a derivada de x é igual a 1, tá? E é isso que a gente usa aqui. Em vez de x', a gente coloca 1. Então, ficaria 1 vezes raiz de x mais 1 menos x vezes. Aí, lembra da regrinha da potência, né? Aqui,
quando você tem raiz, você pode justamente colocar como uma potência, ó. Isso é x elevado a 1 meio mais 1 linha, tá? Eu não fiz essa segunda parte ainda. A gente vai fazer na próxima linha. Sobre raiz de x mais 1 ao quadrado. Aí aqui, nesse termo, né? Como é que eu vou fazer para derivar? Aqui você usa o fato de que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, você pode derivar cada termo separadamente. Derivada da constante 1, derivada de qualquer constante, né? O resultado é zero, tá? E aí, derivada de x elevado a 1 meio. Aí, novamente, você usa essa regra aqui, tá? De derivação. Derivada da potência, né? Como é que faz? Essencialmente, você desce a potência, coloca na frente multiplicando, né? E subtrai 1 na potência, né? Então, fazendo aqui do lado, ó, se a gente quer fazer a derivada com respeito a x de x elevado a 1 sobre 2, então, desce 1 sobre 2, fica x elevado a 1 sobre 2 menos 1. Então, fica 1 sobre 2, x elevado a 1 sobre 2 menos 1 é menos 1 sobre 2, né? Fazendo MMC. Então, fica menos 1 sobre 2, que aí, como essa potência está negativa, você pode colocar embaixo, ó, 1 sobre 2, x elevado a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x, tá? A derivada da função raiz. Então, aqui fica assim, ó, multiplicando isso por esse 1, né? Você fica apenas com raiz de x mais 1 menos x vezes, aí o resultado da derivada dá esse aqui, 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Sobre essa segunda função aqui. Tá? E aí, se você quiser organizar um pouco mais, né? Se você quiser, dá para fazer em MMC, mas do jeito que está aqui já está bom, né? Você pode deixar simplesmente assim. Tá? E esse é o resultado da derivada. Aqui a gente usou a regra do quociente, tá bom? Aí vamos para outro exemplo. Vamos envolver agora uma função trigonométrica, tá? Tem B, vamos supor que nossa função é essa aqui. X ao quadrado vezes a tangente de x, tá? Então, como é que você faz para encontrar essa derivada? F' de x vai ser igual. Aí, novamente, olha a natureza da função, né? Se você reparar, isso aqui é a multiplicação de duas funções, f1 vezes f2, né? Então, você usa inicialmente a regra do produto, né? Que é essa regra aqui. Você vai derivar a primeira função, multiplicar pela segunda, colocar um sinal de mais, repetir a primeira função e multiplicar pela derivada da segunda. Então, do mesmo jeito que eu fiz ali na regra do quociente, eu indico primeiro quem é que vai ser derivado. Então, ó, primeira função, você deriva, multiplica pela segunda função. Coloca o sinal de mais, repete a primeira função e deriva a segunda função, tá? E agora, depois que você monta a regra, é só fazer as derivadas que são pedidas, né? Então, derivada de x ao quadrado é 2x, justamente por aquela regra, né, da derivada da potência. Você desce a potência para frente e subtrai 1 na potência em cima, né? Então, fica 2 menos 1 aqui, que dá 1. Por isso que eu já coloquei 2x. E aí, vezes a tangente de x. E aí, mais, aí repete aqui a função. E agora, pega e faz a derivada da tangente. Só que aqui pela tabelinha, né, das funções elementares, a derivada da tangente está bem aqui, ó, secante ao quadrado. Então, você pega e coloca aqui. Tá? E aí está o resultado da derivada, tá? É apenas isso aqui. Aí agora tem C, vamos fazer alguma que tem uma exponencial, né? Vamos pensar aqui que nosso f de x vai ser x vezes e elevado a x vezes, vou colocar aqui o cosseno de x, tá? Então, você tem que novamente identificar qual é a natureza da sua função, né? Para
Vê que regra que você começa fazendo, né? Olha o seguinte, nesse caso aqui você tem a multiplicação de três funções, ó, f1 vezes f2 vezes f3, tá? Então, o que é que dá para você fazer aqui? Como você tem multiplicação, então dá para usar a regra do produto. Aí você pode perguntar, sim, mas na regra do produto ela é para duas funções e aqui eu tenho três. Mas você pode simplesmente fazer o seguinte, ó. Você pega e marca duas dessas funções, você coloca aqui num parêntese e usa ela como uma função só, tá? Por exemplo, usa essa daqui como uma função g e usa o cosseno como uma função h de x. E aí aplica a regra do produto para g e para h. O que é que a regra do produto diz? Ó, f' de x, por essa definição aí vai ser o produto dessa função g de x vezes essa função h de x, né? E aí a regra do produto diz que é assim, ó, é g' de x vezes h de x mais g de x vezes h' de x, ok? Então, reescreve aí quais são suas funções. A sua função g, ela é x elevado a x. Coloca linha, tá? Porque essa você vai derivar. Então, vezes, aí a sua função h vai ser cosseno de x, mais, aí g de x vai ser x elevado a x, vezes h' de x. Então, você vai derivar o cosseno de x. Aí, quando chega bem aqui nessa parte, você vai ter que usar a regra do produto outra vez, porque aqui é uma multiplicação ainda, né? É x vezes e elevado a x. Então, bem aqui nesse colchete, a gente vai usar a regra do produto, tá? Outra vez. Então, ó, vai ser a derivada da primeira, derivada de x, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, tá? E aí depois repete tudo do jeito que ainda tá, ó. Isso vai multiplicar o cosseno de x, aí sinal de mais, que é o daqui, né? Aí aqui repete, x é elevado a x, e aí a derivada do cosseno. Derivada do cosseno é uma das elementares, nós temos bem aqui, ó. Derivada do cosseno é menos o seno. Então, você pode colocar já o resultado, né? Menos o seno de x. Certo, aí agora faz as derivadas aqui dentro desse colchete de vermelho. Derivada de x é 1. Derivada da exponencial é ela mesma, tá? Tá bem aqui nas elementares, ó. Derivada da função exponencial de x é a própria exponencial de x. Então, aqui dentro desse colchete vermelho, você fica com o seguinte. Você fica com e elevado a x, né, que é o resultado dessa primeira parte, porque a derivada de x é 1, mais x é elevado a x. Tá? Isso vezes o cosseno de x. Aí, esse sinal de menos aqui desse seno, eu vou colocar aqui na frente. Tá? Então, fica menos x vezes seno de x vezes e elevado a x, tá? Eu já peguei e já multipliquei aqui os três, né? X vezes e elevado a x vezes seno de x. Pronto, e aí, para finalizar, se você quiser, basta você distribuir aqui, né? Fica e elevado a x vezes cosseno de x mais x é elevado a x vezes cosseno de x menos x vezes seno de x vezes e elevado a x, tá? E aí é o resultado da derivada, beleza? Agora vamos fazer algumas com regra da cadeia, tá? Que não deixa de ser importante. A regra da cadeia, em geral, você tenta reduzir a função que é dada para alguma função elementar, tá? Então, um exemplo aqui onde é clássico de se usar a regra da cadeia, tá? Vamos ver qual é a letra do exemplo, item D. Se você tem, por exemplo, f de x igual a x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1, e tudo isso elevado a 4, por exemplo. Então, como que você pode usar a regra da cadeia? Vê que se fosse uma potência, né, se fosse, por exemplo, x elevado a 4, isso aqui você sabe fazer, né? Você sabe que a derivada disso é 4x
x elevado a 3. Mas o negócio aqui é que, em vez de ter um x, a gente tem uma função racional aqui dentro, né? E isso é que está elevado a 4. Então, sempre fica meio que sugestivo, né? O que é que você vai aqui substituir? Geralmente, você substitui um termo de forma que, quando você substitui ele, você transforma numa derivada, numa função elementar, né? Daquele tipo ali que dá para você derivar com facilidade. Então, a ideia aqui é justamente, pega, chama u de x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Quando você faz isso, essa substituição, automaticamente a tua f de x, ela passa a depender de u. Então, ela se torna uma função de u, que é igual a u elevado a 4, né? Justamente porque esse termo aqui de dentro você chamou de u. Então, ela se torna u elevado a 4 e passa a depender de u, né? E aí, o que é que a regra da cadeia essencialmente diz, né? Ela diz que se você quer a derivada df dx, isso aí é df du vezes du dx, tá? Sendo que no final você sempre volta para a variável x, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, que já está mais simples, é fazer df du, tá? Aqui, quando você faz df du, literalmente você está usando u como variável, tá? Então, df du é justamente você derivar, com respeito a u, a função u elevado a 4. Só que isso aí você deriva com a regrinha da potência, né? 4u elevado a 3, tá bom? Então, você guarda aqui esse resultado. A gente vai utilizar daqui a pouco. Agora, o que é que você precisa mais? Você precisa de du dx. Você tem u bem aqui. Então, fazer du dx significa que você vai derivar essa expressão com respeito a x. Então, du dx é a mesma coisa que derivar com respeito a x essa expressão de x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, aqui como é que você faz? Você observa que aqui você tem justamente um quociente, né? A divisão de duas funções. Então, essa primeira função poderia ser um f1 e essa outra um f2. Você está na derivada da divisão. Então, usa a regra do quociente, tá? Uma coisa que tentem não confundir, né? É que quando você tenha uma função, pode ser que você fique com dúvida em qual ordem que começa a derivar. Tipo, aqui a gente tem uma potência, só que dentro a gente tem uma divisão de duas funções. Aí você pode ficar com dúvida, eu começo derivando onde? Pela potência ou começa derivando por regra do quociente, tá? Isso vai depender muito do exercício, mas a ideia é sempre olhar para a natureza da função. A função, ela é uma potência do que está dentro. Então, naturalmente, essa última operação que é feita é a operação de potência, né? Então, significa que você deve começar com a derivada aqui do que é potência, né? E isso precisa da regra da cadeia para ser feito. Então, aqui o correto é não começar com a regra do quociente, né? Tentando fazer a derivada aqui dentro. Você começa por fora, né? Então, aqui, quando chega nessa parte aqui, é que a gente faz a regra do quociente. Então, eu vou só colocar as funções e depois a gente deriva, tá? A regra do quociente diz o seguinte, que é a derivada da primeira, eu coloquei o linha para representar, tá? Vezes a segunda função, x² mais 1, menos a primeira função, que é x mais 1, vezes a derivada da segunda, x² mais 1, linha, e aqui dividido pela segunda função ao quadrado, x² mais 1 ao quadrado, tá? Derivada de x mais 1 é igual a 1, né? Porque derivada de 1 é 0 e a derivada de x é 1. Então, fica apenas x² mais 1. Sinal de menos, né? X mais 1. Derivada de x² mais 1, resultado é 2x. Novamente, derivada da constante é 0. Derivada de x² é 2x. Então, aqui fica multiplicando 2x. E aqui dividido por x² mais 1 ao quadrado. Aí agora, arrumando aqui em cima, né? Você repete x² mais 1. E agora eu vou distribuir
esses termos aqui, esse e esse. Então, menos, né? Toma cuidado, coloca um parêntese para não esquecer do sinal. Vai ficar assim, vai ficar 2x ao quadrado mais 2x. E aí, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aqui quando você subtrai, fica menos x ao quadrado menos 2x mais 1, aqui no numerador, tá? Lembrando que esse sinal de menos, ele entra e distribui aqui, para esse e para esse. E aí no denominador fica x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pronto, então esse é o resultado de d ou dx. Então a gente tem o que a gente precisa, né, para usar agora a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, eu vou colocar RC, tá? Só para abreviar. A derivada de f com respeito a x, isso é igual a derivada de f com respeito a u vezes du dx. Então, quem é df du? Tá bem aqui, ó. 4u elevado a 3. Então, você pode colocar do jeito que tá? 4 vezes u elevado a 3. Sinal de vezes. E aí, du dx, ó, o resultado foi esse daqui. Então, você coloca ele do jeito que tá. Coloca com parêntese, tá? Então, menos x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá bom? Pronto. E aqui só precisa fazer uma coisa. A gente está trabalhando com df dx, né? A gente quer o resultado da derivada com respeito a x. Então, se espera, né, que no final você tenha uma função que depende de x. Para você terminar, basta você substituir, em vez desse u, colocar o que ele está representando, né? Aí você vai lá em cima, você vê como foi que você substituiu o u, né? Tá bem aqui, ó. Você substituiu o u por x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, você pega e troca u por isso, né? Por esses termos de x. Então, você vai lá e coloca 4 vezes x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Aí tem uma potência 3, né? Você coloca, então, elevado a 3 vezes, aí repete esse termo. Menos x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Então, essa forma aqui de fazer a regra da cadeia, né, de escrever, ela é bem sugestiva. No final, basta ter o cuidado de voltar tudo para a variável x, tá? Não pode deixar dependendo de x e de u. No final, você volta tudo para x, que aí sempre dá certo, tá? Então, essa forma aqui da regra da cadeia ela é muito boa de lembrar, né? Porque é sugestiva. Parece, né, que você pode cancelar os du's e aí fica com df dx, né? Apesar de não poder fazer isso formalmente, tá? Mas ela é sugestiva por causa disso. Aí vamos fazer mais alguns exemplos de regra da cadeia. A gente fez item D. Vamos fazer aqui um item E. Deixa eu ver aqui o que a gente coloca. Vamos fazer essa daqui, ó, f de x igual a raiz de x mais e elevado, vamos colocar aqui, e elevado a x quadrado, tá? Como é que a gente faz isso com regra da cadeia? Então, novamente, ó, sempre tem essa ideia. Do jeito que está aqui, você não consegue fazer diretamente, né? A ideia é tentar transformar nas derivadas que você conhece, né? A resposta já da derivada, direto. Então, se fosse raiz de alguma coisa, você saberia derivar, né? Então, a ideia aqui é justamente fazer isso. Pega o termo daqui de dentro, tá? E chama ele de u. Então, vamos chamar u igual a x mais e elevado a x quadrado. Beleza, essa aqui é que vai ser nossa substituição. Então, para a regra da cadeia, né, é sempre bom você escrever, né, para lembrar, é df dx igual a df du vezes du dx. Então, a gente olha como é que fica f com respeito a u. Como você trocou esse termo x mais e elevado a x por u,
naturalmente agora f de x fica dependendo de u, né? F de u é igual a raiz de u. Só que aí, raiz, para você obter a derivada, sempre é conveniente colocar em forma de potência, né? Raiz de u significa u elevado a 1 sobre 2. E aí, df du significa você fazer a derivada com respeito a u da função u elevado a 1 sobre 2. Aí usa a regrinha da potência, né? Isso é 1 sobre 2, u elevado a 1 sobre 2 menos 1, né? Fazendo o MMC aqui na potência, né? Você fica com isso, 1 sobre 2, u elevado a menos 1 sobre 2. Que aí você pode colocar para baixo, né? Fica 1 sobre 2, u elevado a 1 sobre 2, que aí é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de u, tá? Pronto, então a gente tem aqui df du. Tá precisando agora encontrar du dx. Então, du dx eu vou conseguir a partir dessa expressão, né? Du dx vai ser igual à derivada com respeito a x dessa função, x mais e elevado a x quadrado. Derivada de x, já que a derivada é linear, né, você pode fazer de cada termo separado. Derivada de x é 1, mais a derivada desse termo, dx de e elevado a x quadrado. Só que aí chega aqui, você também não sabe, né, imediatamente quem é essa derivada, porque se fosse derivada de e elevado a x, você sabe que repete, né? Só que aqui é e elevado a x ao quadrado, então não é o próprio e elevado a x ao quadrado. A ideia aqui é novamente você usar uma substituição e novamente usar a regra da cadeia, né? Você vai transformar justamente esse elemento aqui x ao quadrado em uma outra variável. Vamos chamar, por exemplo, de t, né? Então, ó, seja t igual a x ao quadrado. Se você faz isso, então aquela tua função, vamos chamar aqui de g de x igual a e elevado a x ao quadrado, ela se torna uma função de t, né? G de t, que é igual a e elevado a t, tá? Aí, nesse caso aqui, você vai precisar reescrever a regra da cadeia agora com essa variável t, né? Você está querendo quem? Você está querendo a derivada dessa função g com respeito a x. Por meio dessa substituição aqui de t igual a x quadrado e usando a regra da cadeia vai ser a seguinte, vai ser dg dt vezes dt dx, tá? Então, sempre é bom saber escrever, né? Apesar de estar mudando aqui as letras, trocando f por g, trocando u por t, você sempre ter essa ideia de como funciona a regra da cadeia. Beleza, então a gente precisa dessas derivadas aqui, dg dt e dt dx. Aqui de cima, veja que a gente tem que t é igual a x quadrado. Então, dt dx significa você fazer a derivada de x ao quadrado, né? Que o resultado é 2x. Pronto, então aqui a gente já tem uma. E agora a gente precisa de dg dt. Só que g dt está bem aqui, ó. Então, vou colocar aqui que dg dt é a mesma coisa que derivar a exponencial de t com respeito a t. Só que a derivada da exponencial de t com respeito a t é ela mesma, é o próprio e elevado a t. Pronto, então o outro pedaço está aqui. Aí, finalmente, né, a partir disso aqui, a gente obtém, né, que derivada com respeito a x. A nossa função g, como eu falei, é a exponencial de x quadrado, né? Ela é igual a dg dt. Resultado de dg dt está bem aqui, é a exponencial de t. Então, a exponencial de t vezes dt dx, que o resultado está bem aqui, 2x. Então, agora você volta para a variável x, tá? Não deixa aqui na variável t, não. Então, mudando a ordem também, né? Fica 2x vezes nosso t, ó, tá bem aqui. t é x quadrado. Então, fica 2x elevado a x quadrado, tá? Então, bem aqui, né, nesse ponto que a gente tinha parado, a questão você pode voltar.
Aqui repete 1, né, desse termo, mais... Aí aqui a derivada que a gente estava procurando, a gente encontrou aqui embaixo. O resultado é 2x é elevado a x². Então, coloca aqui, 2x é elevado a x². Então, finalmente, aqui o resultado, né, pela regra da cadeia, da derivada dessa função vai ser o seguinte. Deixa eu puxar aqui para baixo, né? A gente está atrás de df dx, né? A regra da cadeia eu tinha escrito ali em cima, é df du vezes du dx. E aí, cadê df du, né? Df du está bem aqui. 1 sobre 2 raiz de u vezes... Aí o resultado de du dx foi esse aqui. 1 mais 2x é elevado a x². Então, coloca aqui. Tá? Então, aqui, repara que está dependendo de u, né? Para finalizar, basta você colocar em função de x. Aí você olha lá em cima qual foi a substituição de u que você fez. Aqui, ó, você chamou u de x mais e elevado a x². Então, você troca isso por u. Então, aqui dentro da raiz vai ficar x mais e elevado a x², tá? Isso vezes 1 mais 2x elevado a x². Pronto, e esse é o resultado aqui da derivada utilizando a regra da cadeia, tá? Se você reparar nesse exemplo, a gente usou a regra da cadeia duas vezes, né? A gente usou inicialmente aqui para transformar essa f de u em raiz de u, né? Fazendo essa substituição desse termo de dentro por u. E aí, a gente montou a regra da cadeia, viu que precisávamos conseguir df du e du dx. Só que para conseguir du dx, que foi esse passo aqui, a gente precisou fazer a regra da cadeia outra vez para poder derivar esse termo, e elevado a x², tá? Então, às vezes, pode ser que você precise, no mesmo exercício, usar a regra da cadeia várias vezes, tá? Até mais que duas, às vezes. Aqui nós precisamos duas vezes para poder conseguir o resultado, tá? Para finalizar, só mais um exemplo. Colocar aqui, nem sei quantos itens já fizemos, deixa eu ver. Item E mais um, item F. Vamos tentar derivar f de x igual a seno de x. Vamos colocar aqui sobre logaritmo, né? Vou colocar um ln que ainda não foi, né? ln de 3x mais 1, tá? Vamos misturar aqui regra da cadeia junto com regra do quociente. Então, veja só. Quando você quer a derivada, a primeira coisa que você observa, qual que é a natureza da função, né? Aqui é a divisão de duas funções, uma função f1 e uma função f2. Então, naturalmente, quando você quer a derivada, você vai começar com a regra do quociente, né? Então, f' de x vai ser igual a derivada da primeira função vezes a segunda função menos a primeira função vezes a derivada da segunda função sobre a segunda função ao quadrado. Tá? Então, esse linha aqui que eu coloquei é justamente para dizer onde é que eu vou derivar. Então, vamos lá. Derivada do seno a gente conhece, né? Derivada do seno é o cosseno, pela tabelinha lá de cima. Cosseno de x vezes ln de 3x mais 1 menos, aí repete o seno. E aqui é que tá, né? Que se fosse ln de x, eu sabia que a derivada é 1 sobre x, mas aqui é ln de 3x mais 1. Então, para achar essa derivada aqui, eu vou usar a regra da cadeia, tá? Então,
O que é que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui, só para utilizar, né? Vou chamar de g de x igual ao ln de 3x mais 1, só para a gente usar a regra da cadeia. E aí eu vou chamar u igual a 3x mais 1, tá? Então, nesse caso, se eu quero usar a regra da cadeia aqui para g de x, né? A gente tem que dg dx é a mesma coisa que dg du vezes du dx, tá? Então, du dx aqui é fácil de conseguir, né? Du dx é igual à derivada de 3x mais 1. O resultado é apenas 3, né? Porque a derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1, aí fica 3 vezes 1, que é 3. Então, beleza, a gente já conseguiu uma. Agora a gente precisa de dg du. Quando você faz a substituição de u por 3x mais 1, essa tua função g, ela passa a ser uma função de u. G de u é igual a ln de u, tá? Justamente porque esse termo aqui você troca por u. E aí, derivada de g com respeito a u, isso aí corresponde a derivar o ln, né? Agora, olhando para a nossa tabelinha, a derivada do ln é 1 sobre o elemento que está dentro, né? Se ln de x é 1 sobre x, ln de u, naturalmente, é 1 sobre u. Então, aqui a gente coloca 1 sobre u, tá? E aí, pela regra da cadeia, que está bem aqui, ó, dg dx corresponde a dg du, que está bem aqui, 1 sobre u. Então, já vou colocar, ó, 1 sobre u, vezes du dx, que está bem aqui, que é 3. Então, 3. E aí, trocando a variável u por 3x mais 1, porque você tem que voltar tudo para x no final, tá? Fica 3 sobre 3x mais 1. Pronto, então é isso que você vai colocar aqui, onde tem essa derivada de ln de 3x mais 1. O resultado é 3 sobre 3x mais 1. Pronto. E aí, divide por ln de 3x mais 1, tudo isso ao quadrado. Pronto, e esse é o resultado da derivada. Pronto, espero que esse vídeo tenha ajudado, tá? Sugiro fazer bastante exercício de regra da cadeia, que acaba que isso fica tão mecanizado de um jeito que você acaba fazendo, né, naturalmente, sem precisar nem ficar toda hora reescrevendo aqui a regra da cadeia, né? Você entende que deriva primeiro a função que está mais interna e depois a função que está fora, tá? Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.